Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Marina Gutler e no vídeo de hoje eu trago pra vocês dicas mega preciosas e que eu super abracei também quando eu fui montar os meus primeiros kits de pincéis. Então eu vou te ajudar a montar o seu primeiro kit, porque não, você não precisa ter tudo isso aqui que eu tenho de pincéis. E olha que eu sou muito econômica e na realidade eu conheço pessoas que têm muito mais pincéis do que eu. Inclusive, eu lembro que quando eu comecei a me maquiar, eu tinha um kit com 5 pincéis da Macrylan, sabe aquele com o cabinho prata? Gente, que saudade! E aí, com o passar do tempo, eu fui incrementando meu kit, fui comprando um pincelzinho aqui, outro pincelzinho ali. E não se preocupem em correr pra anotar o pincel, marca, número, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, assim vocês podem prestar atenção nas dicas que são mais importantes, né? Bom, e a primeira coisa que eu já quero começar contando aqui pra vocês é bomba, polêmica, não, brincadeira. A primeira coisa é que existe um pincel perfeito pra você. Então, lógico que tem as recomendações, usa esse pincel para tal efeito, tal. Então, o que eu recomendo pra você? Observem os efeitos, testem os pincéis, porque eu acho que é legal você ver aquele que se adapta pra você e o que melhor se encaixa pra você. Então, por isso que eu falei que existe o pincel perfeito pra você. Então, às vezes, o pincel que eu uso pra aplicar uma sombra, você pode usar ele pra esfumar. Claro que eu vou contar aqui pra vocês as recomendações todas certinhas, mas no dia a dia, às vezes você usa o pincel de blush pra pó. Então, não necessariamente você precisa ter vários pincéis e vejam os que melhor se adaptam pra vocês. Vou começar com os pincéis de base, eu trouxe 3 opções aqui pra vocês. Então, Dual Fiber, Língua de Gato e Kabuki. Esse aqui eu não recomendo muito pra você que tá começando, porque se você não souber aplicar direitinho, o que vai acontecer? Você pode deixar marcado a base no seu rosto, a não ser que depois você venha com uma esponjinha também, dando batidinhas, e aí tá tudo certo. Mas lembra que eu falei? Às vezes você gosta desse estilo e pronto. Esse aqui é o Dual Fiber, o nome dele é Dual, tá vendo que tem 2 cores aqui diferentes, então ele deixa o efeito mais natural na sua pele quando você aplica a base. E esse aqui é o Kabuki, tá vendo que ele é retinho aqui? Então você já aplica, você já vai polindo a base no seu rosto e você também já deixa um pouquinho mais de cobertura. Então esses são os efeitos desses pincéis de base. Agora eu trouxe algumas opções legais pra vocês também. Sabe aquele pincel bem gordinho, bem fofinho? Você pode, por exemplo, usar ele para aplicar um pó no seu rosto, você pode usar para aplicar um blush. Então tudo vai depender do que você gostar, tá vendo? Ele se encaixa muito bem pro meu rosto, para blush e também para pó. Se você quiser também usar ele assim, segurar ele assim, desse jeitinho assim, mais concentrado, você deixa o blush mais marcado. Então tudo depende do jeitinho que você quiser usar. Por exemplo, esse pincel aqui eu tenho 2, por quê? Tá vendo que ele é chanfradinho? Ele é cortadinho assim? Eu gosto dele também para aplicar o blush, que eu acho que ele se encaixa muito bem aqui na maçã do rosto. E eu tenho outro para aplicar o contorno, porque eu já faço a mistura do blush com o contorno aqui também, e aí eu não gosto quando fica muito marcado, sabe? Eu gosto que fique uma transição única de blush e contorno, que eu acho que fica mais bonito. Ou para aplicar o pó em cantinhos menorzinhos, aqui o que você pode fazer? Você pode usar um pincelzinho desse estilo aqui, que é o filhinho dele, desse aqui. E aí você vem aplicando nessas regiões, abaixo do olho, aqui no cantinho. Tem gente que usa esse pincel aqui também pra fazer contorno. Eu já testei, já gostei também, gosto bastante dele, porque você vai construir o contorno aos pouquinhos. Tá vendo? Principalmente contorno cremoso. Pra aplicar o corretivo, por exemplo, você pode usar o pincel ou até mesmo uma esponjinha. A Mari Sade lançou agora uma esponjinha babado, que inclusive eu já comprei, depois eu trago aqui mais informações pra vocês. E você pode usar, por exemplo, essa pontinha aqui. Então ela se encaixa aqui, você aplica o corretivo, que é ótimo, já deixa o efeito natural, não fica marcado. Ou você pode optar também por um pincel. Eu gosto bastante desse aqui. Tá vendo que ele tem um topinho mais retinho? Ou você pode usar também o estilo do Dual Fiber, só que bebezinho, tá vendo? Pequenininho. Porque, ó, esse aqui é a mãezinha e esse aqui é o bebezinho. Que ele também se encaixa muito bem aqui nessa região do olho e já deixa um acabamento natural, pra não ficar aquela cara de muito corretivo, sabe? Já falando de pincéis pros olhos, é legal que você tenha uma opção desse estilo aqui, mais firminha pra você pegar a sombra, você aplicar ela aqui na sua pálpebra. Aliás, vocês gostaram da minha make? O tutorial dela tá lá no Instagram, viu? Quem gostar pode ir lá assistir, vou deixar o link aqui pra vocês. Então, por exemplo, eu apliquei com esse e aí eu preciso de um pincel pra esfumar. Então aqui eu tenho 2 opções, então cada um é pra um momento. Então esse aqui, por exemplo, ele se encaixa muito bem aqui no meu côncavo, deixa eu dar um zoom pra vocês. Tá vendo? Se encaixa muito bem pra fazer esse movimento de vai e volta. Já pra você, por exemplo, às vezes você vai preferir um desse estilo aqui,
que também se encaixa muito bem, ele é mais fofinho, tá vendo que eu consigo fazer o desenho? Ou para você começar a criar o seu côncavo, você pode optar por um que seja desse estilo aqui também, tá vendo? Pontiagudinho, que aí ele vai se encaixar certinho aqui também e você faz esse movimento do côncavo. Então, por exemplo, você aplicou e aí você tem aqui, eu tenho aqui duas opções para esfumado, por exemplo, que são esses dois aqui, e esse aqui para você começar a criar o côncavo. Ou às vezes você pode começar a criar o côncavo com esse. Tudo vai depender também do seu tipo de olho, do tamanho do seu olho, dessa distância que você tem aqui. Outra opção também que eu peguei aqui também da mesma coleção, por exemplo, esse que eu mostrei pra vocês que eu gosto muito é o mais gordinho, tá vendo? Mas às vezes eu uso esse aqui também pra esfumar, quando eu não quero subir tanto a maquiagem, tanto o olho. Então tudo depende do efeito que você quer criar e também da distância. Os dois se encaixam muito bem aqui nessa região minha, né? E os dois se encaixam muito bem aqui nessa região para fazer o esfumado. Vou mostrar 3 opções aqui pra vocês, que vocês podem criar um delineado, aplicar um batom, ou até mesmo preencher a sobrancelha de vocês. E já se você quiser um delineado um pouquinho mais fininho, vocês podem procurar, por exemplo, opções como essas aqui, que são bem legais. E pra ajeitar a sobrancelha, você tem que ter essa escovinha fofinha, que é muito boa. E ela é legal porque você aplica, você pode só ajeitar a sobrancelha, deixar bonitinha, ou você aplicou um produto, você vem com ela por cima novamente para tirar o excesso. Então, fica linda. Ela não acrescenta nenhuma cor, nada, mas é ótimo que já fica bem ajeitadinha, já arrumadinha. E como vocês viram, tem diversos tipos aqui de produtos, então nem sempre a finalidade do pincel que está escrito na embalagem para blush, por exemplo, você pode usar para aplicar um pó. Então não se preocupem, é importante que vocês testem vocês e que vocês vejam o que realmente fica legal com você no seu dia a dia para aplicar a maquiagem. Lembrando vocês que se você começou a maquiagem, você começou usando esse produto para pó, não vai colocar no blush e aplicar, hein, por favor. Então uma dica legal para vocês é, se vocês não tiverem tanta variedade de pincéis assim, então o que vocês podem fazer? Tenham lencinhos, por exemplo, como esse aqui em casa. E aí o que você faz? Ah, eu usei ele pro blush. Aí eu vou lá, limpo ele rapidinho, espero secar um pouquinho, espero ele secar, na verdade. E aí quando ele terminou, secou, aí o que você faz? Você vai lá e pega no pó e você usa como pó. E vale lembrar aqui também que isso não é a higienização completa dos pincéis, então você não tá matando bactéria, fungos e blá blá blá, só aplicando lencinho. Eu tenho um vídeo super completo aqui no canal que fala sobre higienização de esponjinha, higienização tanto de pincéis de sedas sintéticas e sedas naturais, que é super importante que vocês façam para não criar fungos e bactérias e dar algum problema de pele pra vocês, tá bom? Então, se vocês puderem, assistam também esse vídeo. E espero de todo o coração que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa joinha do amor, se inscreve no canal, ativa as notificações também, compartilha o vídeo com todo mundo, aquela pessoa que gostaria de aprender sobre pincéis, que ama make também. E aproveita para me acompanhar também lá no Instagram, que tem muito conteúdo legal pra vocês. Um beijo e deixem as dúvidas de vocês aqui se vocês tiverem também. Até o próximo vídeo.